Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Talvez você nunca tenha visto algum vídeo falando a respeito disso ou da maneira como eu vou expor essas coisas aqui. E por isso eu coloquei esse nome no vídeo, né, do Bolsominion invertido. Que conforme eu for explicando aqui, você vai entender melhor o porquê disso, Bolsominion invertido. E talvez você seja o Bolsominion invertido. E isso não é bom, e eu vou explicar também o porquê. O que é o Bolsominion invertido? É o cara que odeia o Bolsonaro. Porém, ele tem um ódio pelo Bolsonaro gratuitamente. E isso é muito ruim para você que é o Bolsominion invertido. Então eu quero esclarecer. Eu fiz 2 vídeos aí falando dos bolsominions arrependidos e tudo. Eu vou até colocar os links aí na descrição. Tiveram bastante visualizações, tem alguns comentários, há muitos comentários na verdade, né? Vou colocar o link aí para vocês verem. E esse é um contraponto, né? Porque eu vi muitas mensagens, sim, de pessoas com raiva, pessoas com ódio, aquela coisa toda. E tudo bem, você está revoltado, sim, porque o governo é horrível, esse é o pior governo que eu já vi até hoje, né? A gente pode até ter tido piores, talvez na época da ditadura era até pior. Mas esse é um dos piores governos. E os representantes que estão lá no poder, eles são os piores de todos os tempos, até então, que eu conheço também. O próprio presidente não tem capacidade nenhuma, né? A gente está vendo aí como é que tá as coisas. Então, realmente, isso causa um ódio, uma indignação. Mas tem muitas pessoas que têm um ódio gratuito, um ódio simplesmente aquela coisa de fã mesmo, né? Tem uns bolsominions que são alucinados, os fãs do Bolsonaro, independente do que ele faça, e tem os que são contra pelo ódio gratuito. E eu venho dizer para vocês que eu não tenho ódio do Bolsonaro, nem por ele, nem por ninguém, por político nenhum. O que eu repudio, o que eu tenho nojo, são as ideias dele, as ideias que ele representa, as coisas que ele faz. Ele como pessoa, simplesmente, eu não tenho ódio. O simples fato dele desaparecer não vai mudar em nada as coisas. Até porque uma coisa que eu queria falar nesse vídeo também é que existem muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas mesmo, muito piores que o Bolsonaro. Preconceituosas, pessoas ruins, pessoas que têm maldade mesmo. E o fato do Bolsonaro falar as coisas que ele fala o torna melhor que muitas pessoas. Então tem muita gente que tem os mesmos pensamentos que ele tem de preconceito, mas escondem-se, fingem que não tem. Muita gente tem homofobia, finge que não tem preconceito, tem de tudo. E ele, pelo menos, ele fala. Pelo menos tem as falas do que ele pensa. Ele fala isso. Ele assume o que ele é. Pelo menos em grande parte, né? Ultimamente ele está tentando desassumir o que ele já falou, tentar mudar o foco, né? Mas só de ter as falas gravadas, então muita coisa já facilita pra gente conhecer as ideias, o que ele pensa, o que ele é realmente. Então, nesse vídeo eu quero colocar exatamente isso, que não tenho nada contra a pessoa do Bolsonaro, porque se eu tivesse ódio e tivesse alguma coisa contra a pessoa, eu teria que ter contra muita gente mesmo, pessoas próximas, que tem as mesmas ideias que ele, são ainda piores que ele. Que se tivessem no poder lá, fariam muito pior. Pessoas que têm maldade mesmo. Inclusive, assista meu vídeo aí que chama Bolsominion, Sadismo e a Maçã, que fala também sobre isso, essa questão do ódio, essa questão das pessoas, como elas são más. Muitas, né, tem essa maldade. Que na verdade também eu não acredito que elas são más. Eu acredito um pouco naquele pensamento do Sócrates. Se a pessoa conhecer realmente o bem, se ela entender a verdade, conhecer o bem, ela vai ser boa. O problema é que ela não entende, ela é enganada, ela é iludida, ela é manipulada. A ignorância mesmo, que tomou conta de muita gente, a inveja, a maldade, entrou por causa disso, né? E aí eu vou falar os motivos pelos quais eu repudio o que o Bolsonaro representa, e não ele como pessoa. O que me faz fazer críticas a ele são as coisas que ele disse e estão gravadas, e as opiniões que ele emitiu, né? O que me faz criticar o Bolsonaro é a hipocrisia do moralismo, quando ele disse isso aqui. Olha, já comeu um bichinho? Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Eu ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Mais malandro que na bezerrinha, na jumentinha, era comum. Ou seja, aqui ele assume que fez sexo com animais. E ele assume com a naturalidade, né, que ele pegava galinha na roça e tal, e tinha os mais espertinhos que pegavam animais um pouquinho maiores, né? E ele pegava galinha pelo jeito. Então tá aí. Ou essa outra fala aqui, ó.
E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Ele falando que usava o dinheiro lá para comer gente, né? Então, tá aí mais uma coisa que faz qualquer pessoa normal, pessoa com senso, ter uma certa crítica, né? Ter um certo receio. É nojento, né? Esse tipo de declaração. E essa outra declaração também. O senhor já deu um sopapos em alguma mulher alguma vez, sim ou não? Já. Eu era garoto, né? Eu era garoto em Eldorado, uma menina que forçou a barra pra cima de mim. Resposta, né? Já deu um sopapos uma menina quando tinha 12 anos. E essa outra declaração também. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E essa outra declaração também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Essa também. Olha, jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Esse o papo. Dá, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá. Por mais que ele estava falando que não vai estuprar a Maria do Rosário nessa declaração, é uma declaração de extremo mau gosto, é uma declaração abominável. E essas outras declarações que ele deu Para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Que muita gente já conhece, e vocês já viram várias vezes essas declarações que ele deu. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Essa aí da sonegação do imposto, né? Nos Estados Unidos, uma das coisas mais horríveis que eles consideram são pessoas que sonegam, são sonegadores. E o cara falou isso, né? E essa outra também, falando do menino lá, que é só dar umas palmadas no menino. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Pro menino virar homem, né? E quantos casos aí de pais que mataram seus filhos? E também tem essa foto. Que chamando as mães dos desaparecidos da ditadura militar de cachorro, porque elas queriam procurar os corpos dos seus filhos que foram desaparecidos aí, foram jogados em valas clandestinas. As mães só querem os corpos dos seus filhos para enterrar. E aí o cara chama elas de cachorro, prezando o sofrimento dessas mães. E são diversas declarações dessas. E é isso que você tem que abominar, é isso que você tem que odiar, vamos dizer assim. Odiar essas ideias, odiar essas falas, odiar essas atitudes. E não uma pessoa. Porque sempre vai ter alguém que vai falar assim também, vai falar essas coisas. Então você tem que focar nas ideias, você tem que combater as ideias e não a pessoa, porque a pessoa pode ser substituída. E o pragmatismo, o senso crítico é o que tem que ser valorizado. Por exemplo, se o Bolsonaro de repente resolver fazer a auditoria da dívida, você vai ser contra? Só porque é ele? Você não deve ser contra. É claro que a gente vai desconfiar muito. Isso aí sim, você tem que desconfiar. Não, se o cara está querendo fazer auditoria, boa coisa não está tendo, alguma coisa está errada. Você tem que ter uma desconfiança. Porém, é uma coisa que a gente quer, auditoria da dívida, que está errada. Isso aí tinha que ter sido feito há muito tempo. Essa dívida interna aí está toda errada, essa coisa de banco. Então, as medidas que o Bolsonaro vai fazer, ou que ele está tomando, você não tem que ser a favor ou contra simplesmente porque é ele. Você tem que analisar o que é que ele está querendo ou não. Algumas medidas sim, outras não. E é isso que torna você o bolsominion invertido, quando você rejeita tudo sem nem pensar, sem nem ver. Por mais que você rejeite, como eu rejeito, praticamente tudo que ele fala, as ideias todas dele, com relação ao meio ambiente, com relação à segurança, com relação à economia, praticamente tudo que ele fala é totalmente contra o que eu penso.
Mas mesmo assim a gente tem que analisar as medidas que ele vai tomar, o que ele vai fazer, se realmente é bom ou não. A gente já sabe mais ou menos que não é bom, a gente já tem mais ou menos a ideia que praticamente tudo que ele quer é ruim. Mas algumas coisas podem ser favoráveis, dependendo da medida, da atitude. E esse pragmatismo você tem que ter, até com relação às pessoas que você apoia, os candidatos que você apoia. Você tem que analisar isso. Você não pode ser bitolado e fanático pelo seu candidato, pelo seu político. Principalmente ter político de estimação. Não importa de qual vertente, você não pode ser assim. Você tem que se libertar disso e pensar, e ler, e estudar, e ter o pragmatismo. E pensar quais são os seus objetivos, o que você quer para o mundo. Você quer um mundo mais justo, igualitário, que as pessoas tenham as coisas? Ou você é só individual, quer só coisa para você? E aí você vai seguir a sua vertente. Se você é individual, você quer só o seu, você vai apoiar a direita. Mas saiba que é um mundo selvagem. Se você não tiver as condições de subir, você vai ter que pisar em alguém para subir, ou vai ter que dar muita sorte, e é muito difícil seguindo o caminho da direita. E agora, se você quer que as pessoas tenham as coisas, você quer que as pessoas consigam consumir, você quer uma economia mais sustentável com o meio ambiente, o futuro, a preservação, aí sim você vai para a esquerda. Porém, no caminho da esquerda, a tendência é você tem que seguir as regras, você tem que se doar e abrir mão de alguma coisa em prol do coletivo. Mas é isso aí, isso é outro assunto, né? Questão de direita e esquerda, isso aí não tem a ver com o vídeo de hoje. O vídeo é mais falando sobre o Bolsonaro e o bolsominion invertido, para que você não seja um bolsominion invertido. Seja pragmático, pense nas ideias. As ideias é que importam. E é isso aí, galera. Até mais e falou!